Shalom, shalom, shalom. Lembrando que o judeu sempre pronuncia os M's e os N's no final. E não fala shalom, é shalom. M, shalom. Tá, gam. Então, sempre pronunciar o M, né? Pronúncia correta. Aqui falamos do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nossa logomarca está aí, a menorá, escrito Yerushalayim ali em cima, né? Yerushalayim, Jerusalém. Professor Ilmar, aqui de Lajinha, Minas, Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, curso de intermediário Línguas Bíblicas Hebraico 2. Estamos tratando dos sistemas dos maçoretas, as vogais. E na aula passada nós falamos sobre as vogais breves, as vogais longe, mostrando o nome delas. Hoje vamos mostrar um pouquinho das semivogais, com o chamado Shevas. Então, nós vamos iniciando, lembrando que o hebraico, a Bíblia, é hebraico bíblico, ele tem quase 8.000 palavras, sendo que 2.000 delas ocorrem uma vez somente no texto bíblico. O texto padrão usado pelas editoras bíblicas do mundo inteiro é o Código Leningradenses, do ano 1008, está lá na cidade de Leningrado, na Rússia. Esse código contém todo o Velho Testamento, dividido em Torá, Neviim e Ketuvim, chamado Torá, a lei, né? Pentateuco, Neviim, os profetas anteriores e posteriores, e o Ketuvim, os escritos. Vamos então falar um pouco mais das vogais, não é isso? Lembrando que as vogais foram criadas no século VI ao século X pelos maçoretas, da palavra maçorá, que é tradição. O objetivo era o quê? Produzir um som para as gerações seguintes. Já que não usava as vogais, como é que seria alguém que fosse aprender? Como ia saber que era A, E, I, O, U? Por isso criar esses sinais aí. Então nós temos aí as vogais chamadas vogais breves. Estão aqui, né? Vogais breves. É o patá, é o azinho. O segol é o ezinho. O ireque catom, o izinho. O camatz catom, o ozinho. E kibutz, o uzinho. Agora as vogais longas. O camatz gadol, o azão. O tsere, o ezão, longo, né? O ireque gadol, o izão. O rolem é o ozão. E o shurek, o zão. Hoje vamos estudar, então, as semivogais. Então, estão elas por aqui, ó. As semivogais, a primeira delas, a segunda e a terceira. Então, é o chamado rataf, né? Então, temos o rataf patá, o rataf segol e o rataf kamatis. Lembrando uma coisa importante para que você entenda o que é a semivogal, é metade de uma vogal. Toda sílaba só pode ser formada por uma vogal, né? Essa é a norma do padrão linguístico. Uma sílaba é uma vogal. Quando você tem, por exemplo, Paraguai, você tem um tritongo, né? 3 vogais. Então, uma delas é vogal e as outras são semivogais. Só pode ter um ditongo, né? Rei é um ditongo. Uma é vogal e a outra é semivogal. Então, as semivogais, elas não chegam nem a ser uma vogal. Lógico que ela só pode ser formada por vogais breves, né? Que ela não é nem uma vogal, ela não, é semivogal, ela não chegou a ser vogal. Então, o som dela é muito sutil, muito sorrateiro, quase não pronuncia, né? Então, essas 3 semivogais são formadas por o Shevá, que é esses 2 pontinhos que nós temos aqui, né? Esses 2 pontinhos do lado de cá, aqui, ó. Esses 2, tá vendo? 2 pontinhos mais o segol, que é a semivogal E. 2 pontinhos mais o patá, que é a vogal curta A. Vogal, semivogal. Então, nós temos o Shevá, que é o Ezinho, com o A. O Ezinho com o Ezinho. E o Ezinho com o Ozinho. Então, só pode ter semivogal de vogais breves. Um Shevá, que é o 2 pontos em pé, né? 2 pontos aqui no Brasil, chamado no final de uma para dividir uma coisa, né? Para explicar alguma coisa, usa os 2 pontos. Então, só podemos ter semivogal com vogais breves. Vamos dar uma olhada, então, agora, particularmente em cada uma, né? Bem mais fácil para se visualizar. Então, está aqui a primeira semivogal mais famosa, que é o patá. Shevá patá, ou rataf patá. É a metade de um A.
não é nem um azão, nem um azinho. Você tem que, para transliterar isso aqui, você dá um tracinho na linha, dividindo a linha em duas, e põe um azinho em cima. Para a gente entender, quando for fazer a transliteração, para fazer a retroversão, você pegar um texto escrito e quiser montar no hebraico, então nós temos que entender isso. Põe um tracinho no meio da linha e escreve um azinho em cima. É o Shevá com Patá. É um dos que mais tem, é esse aqui, e o segundo mais usado é esse aqui. É o Shevá com o Segol. Esse, inclusive, é a letra, né, a vogal usada na palavra Elohim. Elohim quer dizer deuses, né, na literalidade. Mas que, na verdade, é como se fosse a trindade, né, uma menção à trindade. A Bíblia começa com Bereshit bara Elohim. Em princípio criou deuses. A trindade criou, né? Então, essa é o Shevá com o Segol. E outra semivogal também usada, não tanto, muito menos, é essa aqui. O Shevá com o Kametz, ou Kametz, Katon, o ozinho. O Ezinho com o ozinho. Então, na metade da língua você põe um ozinho, né? Metade da linha, dá um traço, e em cima do traço coloca um nó pequenininho. Então, aqui as três principais, aliás, as três grandes semivogais. Shevá com patá, Shevá com segol, Shevá com kametz, katon. Então, essas são as três grandes semivogais, chamado Shevá composto. Tem Shevá secante também quando ele vem sozinho, né? Quando ele estiver sozinho, então uma semivogal também. Então, nós vimos nessa aula de hoje as chamadas semivogais. Shevá com patá, Shevá segol, Shevá kametz katon. Então, estão aqui recapitulando as vogais breves. Patá, segol, irek, katon, kametz katon. E kibutz é o azinho, ezinho, izinho, ozinho, uzinho. E as vogais longas, kametz gadol, tisere, irek gadol, rolem e shurek. Azão, ezão, izão, ozão, uzão. Então, nessa aula de hoje, nós vimos os mapas. Aqui temos um mapa geral, né, das vogais longas, breves e das semivogais. Nossa aula de hoje tratou, então, do modelo adotado pelos maçoretas da escola tiberiense, né, do século VI até o século X, com esses sistemas, esses símbolos criados, adendo, né, colocados no texto, para que pudéssemos ter a preservação da sonorização da língua. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.